Oi, Dri, boa noite. Esperando o Diogo. Esperando só um minutinho pro Diogo entrar. Hey! Tudo bom? Que delícia Tudo te ver! uma delícia mesmo, né? Hoje, com a pandemia, a gente se vê mais é por aqui, né? Pela tela. Não é muito louco isso? E pior que você encontra as pessoas na rua e você não sabe o que você faz, né? Se você dá a mão, se você abraça, é uma saia justa que você fala, eu não posso fazer nada, né? O máximo que eu fazer é oi, mas dá aquela vontade de abraçar, dar um É, cheiro, né? agora o cotovelo que está sendo o nosso único contato, né? Eu costumo É dizer muito isso. louco. Mas, é assim, eu me vejo todas as vezes quando eu cruzo com alguma pessoa conhecida na situação de eu não sei o que eu faço, vou fazer agora. É muito Verdade, louco isso, é muito verdade. louco. Quando que a gente imaginou que a gente já está vivendo uma gripe espanhola no ano de 2020? É uma gripe espanhola moderna, realmente é uma loucura. Mas eu conversei com uma professora de história um tempo atrás e ela estava falando exatamente que existe esse ciclo, né? Que na verdade a gente chegaria de qualquer forma nesse momento pela história mesmo, né? Então é bem interessante como a gente está passando, vivendo a história assim, né? De uma maneira tão forte, que é algo que a gente só vê em livros, né? Mas assim, é um momento muito louco, a gente tem que se adaptar completamente, né? E Exatamente. eu, por exemplo, sempre usei muito a internet, mas eu não tinha uma familiaridade assim com tudo da internet quando eu tive que buscar nesse período, né? Que até no nosso caso, né, sendo fono, que o conselho permitiu o teleatendimento, e eu que trabalho com tecnologia, falei, meu Deus, tenho que retomar todas as ideias aí e falar assim, tá, a gente tem que estruturar. E é tão legal ver o quanto que a fonoaudiologia, a base da fonoaudiologia é tão importante, né? Isso é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que a gente ficou super moderno, né, usando a tecnologia para se comunicar 100% do tempo, quase, a gente foi um resgate. Então é muito legal mesmo, né, o que eu venho Sim, acompanhando. sim. Di, antes de Diga. mais nada, eu quero te agradecer demais pela parceria com a sigla. Às vezes a gente fica se perguntando, né, por que Deus me colocou em determinada situação, né? Você fala assim, ó, roubada que eu vim parar, por qual será o propósito disso ali adiante? E numa dessas roubadas da vida, você fala, não foi roubada tanto assim, porque eu conheci pessoas incríveis. E foi nessa roubada que no fim se transformou num grande presente por ter conhecido você. A Ah, gente obrigado. viveu um ano de forma intensa, num tumulto que se fez no meio de uma confusão que não tinha começo, meio e fim. Mas você falou assim, é, foi o atalho no plano de Deus, que na verdade era para eu conhecer algumas pessoas que iam significar muito na minha vida. E aquilo lá foi só um acaso, né? Aquilo lá foi só uma ferramenta, porque na verdade as pessoas que essa roubada me trouxe foram pessoas muito especiais e que eu tenho o privilégio de poder manter na minha vida e continuar convivendo. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite em participar dos cursos da sigla.
Muito obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa que você é, sempre de coração aberto para qualquer maluquice que falam para você. Você fala, peraí, que eu vou dar um jeito, que a gente vai conseguir. Então, muito obrigada por tudo. Eu tenho muito orgulho de ter cruzado no seu caminho, tenho muito orgulho de um dia ter te orientado em alguma coisa na vida e ver o profissional brilhante que você é, o fonoaudiólogo brilhante, que você juntou todas as suas outras habilidades e se transformou num profissional único. Num profissional que a gente tem que tirar o chapéu e falar, olha que cara maravilhoso que é o Diogo. Muito obrigada mesmo. Ah, muito obrigado, eu. Nossa Senhora. Obrigado mesmo. É uma responsabilidade enorme agora. Você colocou. Ótimo. É como, como você falou. Eu sempre. É isso mesmo. Eu sempre falo sim para todas as loucuras, né? E, e eu agradeço demais os contatos que eu tive também nesse período. Que realmente a fono ela entrou na minha vida para preencher as lacunas, sabe? Então, isso foi. Eu sou muito apaixonado pela fonoaudiologia, extremamente apaixonado. E eu costumo dizer assim: que todas as oportunidades que eu tive por causa da área musical, eu uso hoje para promover a fonoaudiologia, né? Porque eu acho que a gente tem um trabalho tão importante, um trabalho tão diferente e necessário, que tem que ser divulgado o máximo possível, né? Então, eu costumo dizer que tudo que eu faço, né, no trabalho que envolve, né, que já ajuda essa parte, que a parte musical sempre abriu o caminho, eu utilizo para divulgar a fonoaudiologia, né? Porque até hoje, eu, mesmo na área de voz, que é uma área que cresceu tanto, né? Como a área de voz é uma área extremamente divulgada, mesmo assim, tem muita gente que não entende ainda o que, que o fonoaudiólogo faz, qual é a diferença, né, do fonoaudiólogo em relação a outros profissionais que trabalham nessa área. E o que eu tento fazer é unir tudo. Porque realmente, assim, hoje o nosso assunto é avaliação, né? Mas realmente, pensando na avaliação por si só, sem a gente ter uma função adaptada, equilibrada, organizada, a gente não pode começar nenhum outro processo. Então, assim, eu gosto de falar de avaliação por isso, porque sem a função estar adequada, se eu começar a implementar qualquer técnica de canto, por exemplo, naquela pessoa, eu não vou ter como ter qualidade e realmente estar contribuindo para o aprimoramento daquela pessoa. Então, que é o que eu sempre falo, a fono ela entra no começo, no meio e no fim, né? Então, ela faz parte de todo o processo, porque se o nosso objeto de estudo é este daqui, e é onde é a fonte, né, do canto, né, a fonte da voz, né, do canto, da fala, mas principalmente no canto, não tem como você fazer nenhum processo sem pensar em toda aquela estrutura, em todo aquele passo a passo. E eu quero agradecer demais a oportunidade de estar na sigla. Eu acho fiquei muito feliz com o. Eu não lembro se era congresso, era seminário, não lembro qual era a estrutura que a gente fez, né, da sigla no meio do ano. A jornada. Jornada, isso aí. Então, que foi o primeiro convite. Fiquei muito feliz de falar de recursos tecnológicos, né? E é muito legal as oportunidades. Esse ano foi um ano de muitas oportunidades muito interessantes, porque eu consegui participar de mais coisas, né, de jornadas, congressos e tudo, porque o online permitiu que a gente tirasse o translado, né? Por exemplo, e ano passado eu viajava todas as semanas, né? Porque como eu trabalho com gravadora, produtora, né, eu trabalho nessa área, eu viajava todas as semanas para Salvador, para Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Então acabava que o translado em si me fazia perder um tempo muito, muito precioso aí que a gente conseguiu preencher com outras coisas, né? Então foi muito interessante esse ano nesse sentido, né? E Bom, é muito gostoso a gente ter esse país, a gente tem um país integrado
né, de uma maneira muito mais eficiente. E a gente vê que tem um pessoal de Portugal também entrando nos cursos, fazendo jogo com a gente de uma maneira muito orgânica agora, né? Então a gente está com... quando eu olhei a jornada, a gente tinha a Gabi lá de Manaus, um professor, a Ana Paula de Brasília. Você fala, poxa, que momento que a gente poderia ter essa reunião de pessoas e que tem sotaques diferentes, mas que falam a linguagem do coração e que fazem a fonoaudiologia com amor e querem fazer a fonoaudiologia crescer, né? Então, isso é muito importante. E você pode estar com seus filhos também, né? Essa diminuição do espaço te aproxima a gente da família, né? Você fala esse momento que eu estou trabalhando também, mas eu estou com os pintinhos tudo embaixo da asa, né? Que importante que é. E eles reconhecerem a profissão, reconhecerem o que o pai faz, que dá muito mais sentido e significado, né? É muito legal. Com Gi, certeza. me conta uma coisa. Pode falar. Eu ia perguntar da avaliação fonoaudiológica que você faz. Ela começa quando você observa o paciente na sala de espera ou quando você fala a primeira vez com ele ao telefone? A primeira vez que eu falo com o paciente começa a avaliação, independente de qual a situação, né? Porque cada situação, por isso que é muito importante, cada situação, o ser humano se comunica de uma forma. E como a gente está pensando numa comunicação global, né, não só nas funções do sistema estomatognático, mas numa comunicação em si, toda situação é um tipo de avaliação que a gente pode até considerar em loco, né? Quando a gente está no telefone, a gente está vendo como o paciente se comunica também, a gente já percebe se tem algum desvio comunicativo que pode ser funcional, a gente já tem algum alerta, ou se não, alguma questão propriamente da comunicação. E a partir disso eu vou montando as questões avaliativas. Lógico que a gente pode pensar num padrão, que às vezes você conhece o paciente na sala, né? Que aqui é minha sala, e daí às vezes a gente conhece ele aqui. E daí a gente tem um processo mais padronizado, digamos. Mas, quando a gente conhece aquele paciente na sala de espera e ele, com um pouquinho de fala, você já percebe que caminho que você pode ir, você já consegue também já pensar nas perguntas certas para fazer, que é fundamental, né? Eu falo muito de anamnese, porque a anamnese, eu penso numa anamnese padronizada, sim, mas quando a gente fala de arte, de voz, né, da voz cantada, a gente tem uma outra anamnese, né, muito detalhada, pensando em todos os processos, né, de como construiu aquela voz e que, às vezes, alguma coisa do processo vai te ajudar a chegar no diagnóstico, a chegar o que a gente tem que objetivar para começar aquele tratamento, para poder adequar o aprimoramento e partir para tudo isso. Mas sim, desculpa, falei muito, mas começa na sala de espera, sim. No primeiro contato, na verdade. No primeiro contato. Me conta uma coisa. Eu trabalho muito com processamento auditivo. E quando o paciente me ligava para marcar, a secretária já falava que escola, estuda, tal, e eu já entrava em contato com a escola antes de receber o paciente. Depois de um tempo, eu vi que isso não era o melhor caminho. Já criava uma pré-imagem que não necessariamente correspondia à imagem do paciente, mas assim a visão que um outro tem daquela pessoa. Quando o teu paciente marca com você, você vai assistir a apresentação dele no YouTube, você vai fazer uma pré-avaliação antes dele estar com você, ou você e depois você vai procurar mídia e ver o que ele faz artisticamente. Que caminho que você faz? Eu faço um pouco dos dois e até vou te explicar o porquê. Às vezes, se é um processo que eu sei que, por exemplo, a gente não tem um limitador, porque eu trabalho muito com limite de tempo, né? Eu trabalho muito, às vezes, com uma gravação. Aí, eu vou tentar me preparar o máximo possível para aquele momento específico. Eu vou pensar já como atuar e o que eu posso fazer naquele momento para auxiliar
o paciente às vezes em uma nota, né? E daí, isso é uma visão. Então, aí eu vou pesquisar mais. Agora, se ele marcar uma avaliação e a gente está aberto para ter um processo que pode ter um meio, uma continuidade, que eu não preciso pensar tanto na questão do limite de tempo, aí eu vou mais aberto. Exatamente por quê? Porque daí eu quero conhecer mais profundamente a pessoa antes de pensar na parte artística. Porque é isso que você está falando. Às vezes, eu assistindo uma apresentação, eu vou ter uma visão muito diferente do que o paciente aqui cantando para mim, né? Que eu vou ter outra visão, porque eu vou conseguir ver melhor as funções dele, a motricidade, que para mim, você sabe, né? Porque motricidade por isso que eu fui me especializar em motricidade, para mim é a base do canto, né? É a base da voz, né? Então, às vezes, visualmente, nossa, é incrível, muito, muito mais claro para mim, às vezes, começar num processo de anamnese mesmo e entender como é que a gente chegou naquele ponto. E eu falo bastante disso porque eu já tive muitos casos de cantores com problemas de classificação. Só. Que simplesmente, quando eles começaram a fazer o processo deles de canto, eles foram classificados com outro tipo de voz. Mas o que isso significa? A classificação vocal, ela vai determinar se você vai cantar em qual região, mas o principal é aonde a sua nota de passagem. Em que nota que você vai estar com mais predominância de tireoide de TA e que nota que vai passar por mais predominância de tireoide. E isso vai fazer uma mudança em toda a voz. Simplesmente aonde que você passa. E eu vim às vezes com uma demanda e eu trabalho às vezes sempre, né, com otorrinos que são muito ligados à voz e às vezes eles me mandam assim, eu acho que o problema dele é na passagem. Aí eu falo assim, legal. E normalmente nesses casos eu sei que o problema normalmente a gente tem que ficar atento à classificação. Normalmente tem a ver, porque a partir no momento que a gente muda onde faz essa nota, onde fica com o ajuste muscular e o ajuste das pregas vocais mudam, e vai fazer uma mudança na voz global e resolver, às vezes, essa questão da passagem, né? Então, é bem interessante este processo. Mas, se for aberto, eu prefiro. Se eu não tiver o pré-julgamento, eu consigo ter uma liberdade, né? Que acho que essa é uma questão importante nos cantores, quando são cantores conhecidos. Que a gente já tem pré-julgamento, não tem o que fazer, né, nesse caso. Porque a gente já tem um pré-julgamento ali. Quando já é um cantor que você conhece, né? E dentro desse processo, o cantor ele tem que se ouvir também, né? Você acha que tem muito cantor que tem alteração auditiva, não digo de limiar, eu digo de processamento e de reconhecer a voz dele. Quando ele tem uma classificação errada, será que ele não consegue também se ouvir para ele conseguir discutir essa classificação errada que deram a ele? Com certeza. Um ponto muito interessante para mim. Processamento auditivo central tem tudo a ver com percepção, né? Percepção vocal. Tem tudo a ver com como ele reconhece a voz dele, como ele reconhece o som que ele ouve. E a partir disso, tem alterações, né? Óbvio. Mas aí tem alterações bem claras na percepção. Então, às vezes, eu tenho um cantor com uma voz lindíssima, mas que não consegue reconhecer a tonalidade que ele está fazendo. Né? E daí, pensando no processamento auditivo e as habilidades do processamento auditivo, reconhecimento de ritmo, nossa, tem tudo a ver com música, né? Então, assim, é muito interessante porque o processamento caminha muito próximo com o trabalho musical, já caminhava, né? Na verdade, é muito legal fazer essa ponte porque ela já existe, né? E tem muito, sim. Tem a ver com classificação, porque a pessoa às vezes não reconhece que a voz dela é em outra região,
que se ela fizer com leveza, com soprosidade, ela vai ter muito mais qualidade, ou se não, o oposto. Então, às vezes, se ela coloca mais predominância de outra musculatura, então a voz vai mudar um pouquinho e ela consegue já ter qualidade, né? Porque, no fundo, o que a gente implementa sempre é qualidade de vida, né? Conforto. Porque muitos cantores ele também têm muita beleza, que já aconteceu em muitos casos, ou indo até para uma outra cidade, eles têm muita beleza na voz, muita qualidade vocal, mas eles não têm conforto nenhum, né? Então eles sofrem cantando, né? Eles tensionam e aquilo cria um sofrimento. Então a gente tem que adaptar. Faz parte da saúde mesmo, certo? Que é a gente trazer qualidade para aquele cantor de vida, né? Com conforto e com o equilíbrio, né? Dos ajustes dos músculos. E daí vem a importância do conhecimento do próprio corpo, né? Da propriocepção. Eu não sei se você já viu uma cantora americana que foi no American Got Talent, que ela é uma cantora surda e ela canta lindamente e ela canta sem os sapatos para ela conseguir sentir a vibração do chão. Eu só de falar tô inteirinha arrepiada. É a coisa mais linda do mundo, né? E que conhecimento proprioceptivo que essa pessoa tem que ter, né? E isso é tão importante para que a gente não tenha desgaste de voz, né? Que a gente ande numa linha confortável e que você cante por horas a fio sem danificar esse aparelho tão importante para o cantor, né? E isso, propriocepção, olha que incrível que você colocou nesse assunto. Que nem toda avaliação minha, presencial principalmente, né? Porque aí o online a gente tem que pensar, adaptar tudo, mas toda avaliação eu penso muito na parte neurológica. Então as pessoas até falam, mas por que você pensa em reflexo? Eu falei, gente, o corpo. Se o corpo não estiver equilibrado, se tiver algum problema que a gente já vai achar no equilíbrio, vai achar na maneira que os nervos estão funcionando, qualquer coisa vai alterar a voz. Então, qualquer problema do corpo vai alterar a voz. Então, assim, a gente já sabe que a gente tem que partir disso. Eu posso encaminhar e alguém me ajudar, é maravilhoso. Eu trabalho muito com quiroprata. Muito. Eu tenho uma quiroprata maravilhosa, que ela faz os ajustes. É muito interessante, porque as pessoas voltam diferente mesmo. Porque às vezes a gente tem uma desigualdade de tamanho, uma coisa física, a gente vê. E daí fala assim, olha, se você puder ir na quiroprata para ver se você se é resolvível, se é esse o caminho, aí vai ter um avanço maravilhoso, né? Na prática, que às vezes ajusta, entra em equilíbrio, e daí você fala, agora vamos readaptar tudo. Que essa é a grande questão do corpo. Exatamente. Né? Qualquer desvio a gente adapta. Né? Tá bem. E me fala uma coisa, na sua avaliação você usa protocolos pré-estabelecidos na avaliação da voz profissional? Você acha que esses protocolos substituem a sua audição daquilo que você está ouvindo do seu paciente? Que caminhos você acha que são os mais adequados para a avaliação da voz, principalmente do cantor? Eu acho que os protocolos são necessários. Quando a gente está começando, são necessários, né? Esse é um conhecimento necessário. Mas qualquer protocolo precisa de adaptação. Então, acaba que a gente tem que ter base no protocolo, começar com eles, e a gente vai adequando conforme o paciente, conforme qual daquelas ideias protocoladas que são mais importantes. Mas eu gosto, eu tenho até de MO e de voz, de comportamento vocal, mas nada substitui a avaliação clínica, nada, né? Nada substitui o nosso ouvido ali e falar e caminhar para onde a nossa percepção fala assim, olha, se é rugosidade, então vamos pensar nisso, vamos pensar na parte de mobilidade. Se a questão não é essa, mas a questão é conforto também, na parte de motricidade, mas se às vezes é uma questão só de percepção, né? De processamento auditivo, então a gente tem que ver, putz, você já fez audiometria, você já fez
teste do processamento, talvez seja aí o caminho, e qualquer coisa que a gente implementa pensando naquilo, a gente vai ter um avanço, né? Então, assim, para a gente pensar em qual caminho ir, a gente só para ter uma base para começar, né? Mas eu gosto de alguns. Do comportamento vocal, gosto da necessidade do Hoff, gosto de alguns protocolos de deglutição e mais protocolo de voz cantada, na verdade, eles não têm não tem nenhum comprovado legal assim que a gente possa usar como base, mas tem alguns aí como possibilidade. Mas Você tem um realmente eu não consigo escutar. Quando eu vejo esses programas de cantores, esses realities, inclusive o que você é jurado, consigo ouvir. Então, assim, certamente você consegue ouvir nuances que não estão ao meu alcance. Como que a gente consegue auditivamente dar conta disso? O pessoal está falando que está travando. Não sei se é o meu. tá falando sim. A gente espera que volte, mas eu entendi sua pergunta. Nos programas de TV, vamos lá, eu que vejo ali na hora, né? Que eu sou um dos jurados do Canta Comigo, então eu vejo ali na hora da gravação e entendo o sentimento de vocês. Por quê? O que passa na televisão obviamente já tem um trabalho, um tratamento, né? Um tratamento sonoro, porque em prol da qualidade, né? Mesmo sonora daquilo, para quando for para televisão, já ir com mais qualidade, né? Vocal, já ir com mais qualidade de afinação e isso é normalzíssimo, né? A gente no primeiro Canta Comigo que eu fiz, eu me assustei porque eu ouvi uma coisa e na hora que foi para a TV era completamente diferente do que eu tinha ouvido. Mas aí, depois desse primeiro baque, a gente já acostumou que, óbvio, tem uma pós-edição, né? E hoje em dia, a pós-edição tem possibilidades incríveis, né? A parte de tecnologia de pós-edição sonora é maravilhosa. E mais isso, são pontos que modifica muito, né, o processo, porque é um ponto aonde o que a gente ouve lá, né, o que é a percepção dos jurados, fica extremamente diferente da percepção do público. E então tem essa questão importante. E também tem uma questão também importante que é realmente o trabalho aí auditivo, fino que a gente faz no dia a dia, né? Porque a gente está acostumado a ver os mínimos detalhes. Mas a principal é assim, que a gente sempre fala. A afinação é a base, a afinação. Aí depois disso, que tem a ver aí com a ação de sons. E eu digo na parte da gente ouvir, né? Treinar ouvido. E também tem todas as questões musicais que a gente tem no dia a dia. E isso vai fazendo a gente ter esse ouvido mais exigente para o nosso dia a dia. Tá travando ainda um pouco, né? Tá travando. Você me ouve, Érica?
Acho que não, acho que travou agora. Ainda. Vamos ver se aqui melhora. Eu estou num outro. Vamos ver se eu paro de travar agora. Tá. Me contaram que está melhor da casa. Tá melhorando. Tá melhorando agora. Diz a lenda que aqui não tem erro. Vamos ver. Sim, sim. Tá me ouvindo bem agora? Assim mesmo, live. Gente, sabe o que eu tô me sentindo? Antigamente, quando eu tinha o celular, sabe que a gente subia na geladeira, deitava no chão. Parecendo isso. Eu já fui todos os cômodos da casa. Antigamente era tão difícil o sinal. Eu lembro do Star Trek. Star Trek não, esqueci o nome. Que era aquele que abria assim no meio. Que era o desejo de todo mundo. Era o celular desse tamanho. Era o Flip. Era a BCP, né? Era a BCP, era a Vivo e a BCP. Isso mesmo. Como a gente tá velho vamos parar com isso. Né, os recursos hoje em dia os recursos que tem no celular é incrível, né? O que pode fazer. Tudo. Você sabe que eu descobri essa semana que minha filha nunca tinha ligado em telefone fixo. Ela não sabia que o telefone fixo fazia pi. Meu Deus. Não é louco demais isso? Ela tem 13 anos. E ela não conhecia o telefone fixo. Uma coisa que é interessante, né, na música é que antes a gente tinha uma referência, inclusive, com o pi do telefone fixo, que é em lá. E daí sempre, às vezes, não tinha afinador nenhum e pegava o telefone fixo, ouvia pi, aí fazia, tá. Então esse é o lá, vou afinar o Ai, mentira! Que máximo! E daí isso é uma referência que se perdeu, né? Então é muito interessante, porque eu usava isso, eu falava isso, né? Eu falava isso em todos os momentos que eu falava de afinação, eu falava, você pega o telefone, isso aqui eu dava. Hoje em dia não nem adianta dar essa referência, porque as pessoas não conhecem. Não, porque as crianças nem sabem o que é. É muito louco, é muito louco. E me fala uma coisa, desenvolver a audição, tornar meu ouvido mais apto. Eu tenho que ouvir perto de uma referência, por exemplo, conhecer, para saber que um lá é um lá e para reconhecer isso numa música, eu tenho que ter referências. Como que eu faço para minha audição ficar uma audição para escutar a voz humana? Como que eu torno a minha audição esperta para escutar a voz humana? Então, eu acho que o primeiro passo é você ouvir muitas vozes. Por quê? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente já ouve na fala muitas vozes, né? Mas a gente, para reconhecer as diferenças... Porque, assim, uma coisa muito interessante, e é uma discussão até, que é a questão do timbre. Se a voz se tem ou não o timbre. Para mim, é óbvio que tem, porque cada um tem uma voz. Lógico que tem várias referências comparativas, que eu acho que é aí que a gente trabalha. Por exemplo, quando a gente pensa em classificação vocal e reconhecer um grupo de vozes, já é uma maneira de reduzir aí o trabalho para pensar. Vamos reconhecer alguns tipos de vozes, alguns grupos de vozes diferentes, e a partir disso conseguir entender cada voz, né? Um grau de comparação mesmo. Mas também tem a questão visual. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda muito no treinamento auditivo de reconhecimento de voz é a tecnologia, é a percepção, usar, por exemplo, usar o Praat, usar qualquer gráfico que transforme a voz numa questão gráfica e ir comparando, porque a gente pode usar vários níveis. Então, o visual, aliás, eu sempre falo que para aprender, quanto mais a gente usa os sentidos, melhor, né? Então, o sentido visual, sentido sinestésico, o sentido, por exemplo, a gente pode associar uma voz com algum outro dado de comparação, que pode ser em relação a cores, pode ser em relação... Porque daí é aí que vem o conceito de timbre, né? O conceito de cor. Uhum. Mas a gente pode relacionar visualmente, emocionalmente, né?
ou se não sensitivamente, isso vai ajudando o ouvido a ficar mais treinado. Mas também temos essa questão que pode ser até do viés matemático, no gráfico, né? Trazer a questão visual e pensar que quanto de Schiller, de Jitter tem aquilo e quanto que a gente consegue usar em um grau de comparação, pensando num grupo de vozes, né? Então, mas o principal, o que eu falo, que o principal, por exemplo, na voz cantada, é pensar nos conceitos musicais. Então, é bem legal conhecer um pouco, né, da parte musical, quando você trabalhar com a voz cantada principalmente. Por quê? Ou do processamento auditivo, ou, aliás, melhor, unir as duas coisas, mas assim, porque, por exemplo, o ritmo, se a pessoa tem um problema no processamento, ela vai ter um problema no ritmo, concorda? E ela vai ter um problema no ritmo, com certeza. E daí, se a gente pensa no ritmo, e como é que a gente vai comparar isso, né? Se está no ritmo ou não daquela música. Como é que a gente vai comparar se a pessoa tem um ritmo muito rápido, acelerado na fala, e na hora de cantar também vai ser acelerado. Porque é como ela entende aquilo, né? E se ela consegue reconhecer o ritmo e executar. Então, assim, todos os conceitos, pode ser ritmo, melodia, harmonia, pode ser conceitos mais no viés do processamento auditivo e trazer, né? Porque é a mesma coisa, gente. O objeto de estudo é o ser humano. Então, tudo que a gente estuda em relação ao ser humano, ele contribui para a gente avaliar e poder fazer uma terapia de qualidade, né? Então, Sim. processamento e música é a mesma coisa, né? Como eu falo que a voz e a motricidade são a mesma coisa. E quando a gente vai unindo isso, a gente consegue realmente avaliar. E mesmo esse treinamento auditivo pode começar, não precisa começar numa voz, né? Mas pode começar num som. Agora, em relação a que você falou, a tonalidade, né? Que você falou do Lá. Aqui seriam as frequências. Aí eu gosto muito de usar a acústica mesmo. Né? Por isso que eu falo, tudo passa pela fono. A fono é maravilhosa. Aí a gente pode pensar... Eu também acho incrível. É incrível. E você consegue associar todos os processos com a fonoaudiologia. Por isso eu falo, quando eles perguntam, mas por que fonoaudiólogo ao invés de qualquer outro profissional para trabalhar nessa área do canto? Porque eu falei assim, qualquer processo que a gente utiliza para cantar envolve fonoaudiologia, qualquer um. Não tem nenhum processo que não envolva. Então, eu acho que, para mim, assim, é o porquê que... Eu sempre pergunto por que antes eu não fui para fono, mas enfim. Aí a gente pensa... Tudo tem sua hora e seu momento. Se você tivesse ido antes para fono, nós não teríamos nos cruzado. Verdade. Olha, é verdade. Naquele local. É verdade. Tá vendo? A gente poderia nos cruzar de alguma forma, de um outro modo. Mas o plano de Deus queria naquele local e naquele momento para significar a minha passagem. Olha que egoísta eu. Ai, que legal! Adorei. Mas então, aí a frequência tem a ver com a acústica, reconhecimento de frequência tem a ver com processamento, né? E através disso a gente consegue trabalhar auditivamente mesmo, né? Que a gente pode... Se a pessoa tem muita dificuldade, a parte visual é necessário, o reforço, né? Reforço perceptivo ali visual é necessário. E daí, a partir disso, você vai treinando o ouvido, ele vai ficando cada vez mais sensível a qualquer mudança. E aí a gente consegue criar aí uma nova maneira de ouvir, né? Ressignificar, né? O som. E como avaliar o paciente como um todo é importante, né? Você já avaliou ele da propriocepção, a voz, a audição, a motricidade. E é isso que faz o plano terapêutico ser um sucesso, né? É o plano terapêutico bem feito que vai durar 2 meses ou 5 anos para que você chegue ao mesmo resultado, né? Tudo começa na avaliação, né? Se a avaliação precisa, vai dar para a gente um tratamento preciso com o menor tempo de ataque, né? O menor tempo possível de ação. Exato. E aí é interessante porque com o planejamento terapêutico a gente consegue ter um objetivo, que não existe terapia sem objetivo. Não existe terapia sem metas, e elas vão se alternando, obviamente, porque depende da resposta do paciente. Mas
se você não tem um planejamento, você não sabe aonde você vai chegar, realmente você fica dando tiros no escuro, né? E é isso, E a é avaliação. importante isso. O paciente pode não responder da forma que você imaginou que ele iria responder. Mas você saber que ele também poderia responder desta forma e ter o plano B é porque tua avaliação foi bem feita, né? Você fala, Isso. olha, eu vou por esse caminho. Mas se ele me fizer de tal forma, você já está previsto aquilo na avaliação, né? Que a avaliação te deu corpo e te deu significado para poder dar a continuidade do tratamento, né? E é muito legal. E eu tenho um paciente que começa em gravação e é assim, eles são céticos normalmente. E como eu não vou por eles, né? Normalmente eu vou pela gravadora ou pela produtora, aí acaba que eles são céticos. Falam, tá bom, vou. É um aquecedor de voz, né? Que já ouvi isso muitas vezes. Que o fone é aquecedor de voz. Nem desaquecedor ainda não são famosos como desaquecedor. Tem que aprender a mudar isso. Mas aí é um aquecedor. Aí quando chega e eu falo assim pro produtor, que é uma produtora que eu nunca trabalhei, aí eu vou falar assim pra ele, eu posso te atrapalhar um pouquinho? Aí, normalmente eles deixam, né? Porque eu tento usar a minha simpatia. Aí, eu pego a luva e falo assim, olha, você faz isso e isso, e vou ajustando. E daí depois eu falo, canta de novo. Aí o produtor fala, meu Deus, o que você fez? E é muito interessante, porque qualquer ação, quando é bem diagnosticada, pensada e avaliada, ela tem ação, ela tem mudança. Se não tiver mudança, tem um erro, né? Que o pior que pode acontecer é não mudar nada, né? Na verdade, que daí, aí você tem um problema de avaliação mesmo, de diagnóstico. E é muito interessante isso, porque por isso que eu falo que eu uso muito isso para dar importância para a fono. Porque depois aquele produtor vai me chamar para outros trabalhos, vai, mas eu não estou fazendo pensando de uma forma egoísta. Eu falo assim, pô, olha onde a fono pode chegar. É lógico que para a gente todo mundo chegar nesse resultado é o que a gente está fazendo, dando os cursos, né? Que o meu desejo é que todo mundo entenda isso e consiga chegar no mesmo lugar, porque quanto mais chegar, mais valor a fono vai ter, né? No mercado, nas possibilidades, mais valor para todos nós, né? Então eu acho que o trabalho, por isso que eu falo bastante do trabalho de divulgação, porque tem gente que não entende o porquê que é tão importante alguns pontos tentarem divulgar a profissão para todo mundo, né? E a importância, na verdade, é essa. É porque vai valorizar a profissão em geral, né? E, bom, da avaliação, eu só queria falar, eu acho que já até citamos, tá? Eu queria não deixar de falar dessa questão proprioceptiva, da questão do equilíbrio, da questão nervosa, da questão de motricidade. Não existe uma função sem a outra. Eu não posso pegar o paciente e falar para ele cantar sem eu ter visto se ele sabe mastigar, se ele sabe deglutir, se ele sabe respirar, que sem ar não tem voz, né? Então, a avaliação é isso. A avaliação, ela passa por todos os processos. Então, o difícil da avaliação é que ela ter tempo limitado. Essa é a única dificuldade da avaliação. Que se eu tiver a possibilidade, eu fico o dia inteiro. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo uma avaliação em processo, né? Cada sessão de terapia é uma nova sessão de avaliação, né? E ao final dela, você chegou com os resultados daquelas técnicas que você aplicou, mas que você vai utilizar na próxima sessão de forma diferente. Então, a avaliação da gente nunca termina, né? Ela é um processo contínuo. Contínuo e diário. E se não for, também tem alguma questão. Por isso que é uma coisa errada, né? Porque assim, alguma questão no processo. Mas assim, por exemplo, que isso é mutável todos os dias também, exatamente porque com o planejamento ele vai se modificando, a avaliação tem que ser contínua, porque o que a pessoa, no caso do canto, cantou hoje e funcionou, pode ser que na próxima sessão não funcione, né? E só que por isso que a gente tem que ter muito claro o que a gente fez para chegar naquele resultado e às vezes mudar o que a gente achava. A gente às vezes, eu acho que a questão no arco faríngeo, porque na hora da gravação resolveu, mas não é.
é uma questão deglutitória, que faz sentido, porque a faringe faz parte. Então eu tenho que parar e falar, vamos adaptar a sua deglutição. Para o cantor, ele vai falar assim, mas eu vou vir aqui para você me ensinar a engolir para quê? Né? Ou senão, quando eu falo assim, você tem que ir no dentista agora, eu não tenho opção. Porque se eu não começar a resolver a sua questão odontológica, a gente não vai conseguir avançar, porque você já está com desgaste. Às vezes a sua TM já está com desgaste, está dando desvio, e eu vou falar para ele, abre menos a boca para cantar. Os cantores piram, porque eles falam, como assim? Não faz sentido. Mas tudo que mandaram abrir a boca para projetar, né? Como que você fala abrir menos a boca? Abrir a boca? Como é que você fala para eu abrir menos a boca? Falava assim, mas você está desviando. Então, se estiver desviando, vamos adequar para você conseguir abrir a boca no seu limite, mas que dê a qualidade suficiente para cantar, né? Então, eu acho que quando os cantores já são profissionais, é muito interessante, porque é muito rápido o processo com os cantores profissionais, porque eles já têm toda a experiência técnica, e daí, às vezes, um ajuste ali no lugar certo já vai equilibrar bastante aquele paciente, né? E às vezes, que quando os cantores não têm tanta experiência, aí isso acaba ficando um processo maior. Mas o planejamento sempre vai mudando, o que a gente está falando. Então, o limite do trabalho da fono é até discutível, na minha opinião. Porque daí o cantor que ele se aprimorou, ele vai fazer um novo repertório. Mesmo porque somente o trabalho com o cantor, o fonoaudiólogo, tem um paciente parceiro para sempre, né? Porque o cantor sempre vai ter a demanda fonoaudiológica, né? A gente pode ouvir qualquer cantor falando que o cantor vai fazer referência ao profissional fonoaudiólogo que o acompanha. Não tem escapatória, porque a voz vai envelhecer e se você quiser manter sua voz com... Vamos fazer uma referência à pele com um pouco mais de colágeno e a gente não ter a ruga, né? A gente não ter a voz envelhecida. A idade chega, né? O que eu brinco com as amigas da minha idade é o colágeno e a gravidade estão contra nós, né? Então vamos lutar contra isso. Verdade. E a voz vai envelhecer, e se a gente não fizer os ajustes musculares necessários, a gente vai ter uma repercussão auditiva de tudo isso. Então, o fonoaudiólogo vai acompanhar esse paciente, o paciente TIM, que está na muda vocal. Olha que coisa complicada, né? Como que esse cara não vai desafinar? Isso foi um assunto latente nesse Canta Comigo, TIM, porque muitos em muda vocal, né? Porque é bem a fase que você pegou. Gente, é crucial. E assim, o cara que não desafina é porque ele tem uma propriocepção, ele tem um ajuste muito bem feito. Porque o normal nessa fase é desafinar. Serem vários Barney-Rubble, né? A gente tem a idade Barney-Rubble, que vai subindo e descendo, ainda não encontrou a identidade de voz deles, né? Tem uns que tem uma habilidade tão grande que quando a voz vai mudar de oitava, que é o que mais acontece, vai dobrar a frequência, na hora que ela vai dobrar a frequência, ele consegue adaptar. É muito incrível. Mas aí precisa ter uma habilidade, né? Uma habilidade, assim, muito grande, né? Tem cantores que a gente vê na apresentação assim, que começam na oitava de baixo, de repente canta algumas coisas na oitava de cima, e eu fico pensando, muda mesmo? Mas é incrível porque a pessoa consegue se adaptar tão rapidamente mesmo. Mas muda vocal é uma questão. Quando começam a cantar cedo, é um processo que tem muitos cantores que desistem no caminho, né? Muitos. Desistem do canto, né? Porque ficam lutando contra o corpo. E eu falo, não, você tem que abraçar o corpo, que daí vai ser mais rápido. Você vai, abraça aqui a mudança. Hoje é na oitava de cima, canta na oitava de cima. Né? Daqui 5 minutos você vai de baixo, tá tudo bem. Mas olha a importância do fonoaudiólogo nesse momento para dar esse suporte, para saber onde você está no seu momento de conforto e toca o barco. Mas o paciente tem que aprender a se ouvir, ele tem que aprender a fazer os ajustes, e é o fonoaudiólogo que vai dar esse caminho. Né? Com certeza. Verdade. Então, isso e muito mais vai ser abordado no curso que a gente começa a semana que vem.
Tenho certeza que o curso vai ser uma delícia e vai ser um sucesso. Muito obrigado pelo seu tempo de hoje, Diogo. Eu poderia passar mais muitas horas conversando aqui com você. Você é uma pessoa deliciosa e de tanto conhecimento que dá vontade de passar horas falando. Ah, Muito obrigada. eu que agradeço, eu agradeço mesmo a oportunidade de termos nos encontrado, né, no nosso caminho e de as oportunidades de estar na sigla com vocês e reforço o convite aqui para o curso porque a fonoaudiologia ela pode ser muito mais aprimorada. Quanto mais a gente conseguir aprofundar os conhecimentos a respeito das áreas da fono, mais a gente consegue valorizar a nossa profissão e da gente ter o reconhecimento que a profissão merece, né? Então, eu falo muito da fono porque eu sou muito apaixonado e eu acho que todo mundo tem que pelo menos conhecer para poder saber o que ela pode fazer, né? Por você, né? Sim. Obrigado. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada a todos que estiveram ouvindo. Esse vídeo vai estar daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube da Sigla Educacional. Obrigado a Obrigada, todos. Di. Beijo em todos. Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.